Vimos na aula anterior como foi a educação no Brasil colônia e império, a alfabetização ou catequização da Companhia de Jesus, o auge desse ensino, assim como a expulsão dos jesuítas do nosso país. Vimos a reforma pombalina, os novos desígnios da educação guiados pelo Marquês de Pombal. Posteriormente, as mudanças ocorridas com a vinda da família real para o Brasil e com a independência da nossa nação. Hoje, estamos em nossa última estação. Vamos visitar o Brasil no período republicano e conhecer um pouco mais sobre essa educação? Como seria? Está tão próxima de nós? Teria mudado em relação aos períodos da história já visitados por nós anteriormente? Então, vamos lá. O objetivo dessa unidade é que você possa compreender e conhecer os aspectos contemporâneos da nossa história educacional, focalizando as questões sociais, políticas e econômicas que a permeiam. A necessidade de uma educação universal nesse período se fazia urgente e necessária. Segundo Romanelli, 1997, o ano de 1888, o Brasil contava com apenas 250 alunos matriculados. Isso para uma população de 14 milhões de habitantes. Observa-se assim, pessoal, a grande defasagem entre população e escolarizados. Segundo a autora, a preocupação com a formação superior em detrimento da formação elementar da população caracterizava a elitização do ensino e explicava essa defasagem existente em nosso país. Outro fato importante a se registrar do período é a falta de dados precisos do número de matriculados na educação elementar. Havia nesse período, talvez como nos outros da nossa história, a falta de um compromisso político com as pessoas menos favorecidas economicamente. Entendemos assim que predominou em nosso país, pelo menos até a proclamação da República, uma política que não se interessava pela formação de uma cultura educacional que atendesse os interesses de toda a sociedade. A esse respeito, Romanelli afirma ainda que a educação popular do período ora aqui estudado era meramente propedêutica, voltada para o exercício das funções nas quais a retórica tem papel mais importante que a criatividade. Estamos agora adentrando para os estudos na Primeira República, período compreendido entre 1889 a 1891, período no qual o Brasil foi governado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Esse marechal governou por meio de decretos-lei, uma vez que a Constituição de 1824 não valia mais, já que fora escrita no Império e agora nós vivenciamos o Brasil República. A partir de 1890, inicia-se a discussão para a criação da nova Constituição, sendo que essa norteou o período chamado pela historiografia de República Velha, que vai de 1891 a 1930. Cabe ressaltar que essa nova Constituição instituiu o sistema federativo de governo, consagrou também a descentralização do ensino, reservou à União o direito de criar instituições de ensino superior e secundário nos estados, além de prover a instrução secundária no Distrito Federal. À União cabia criar e controlar a instrução superior em toda a nação, bem como criar e controlar o ensino secundário acadêmico e a instrução em todos os níveis do Distrito Federal. Aos estados,
cabia criar e controlar o ensino primário e o ensino profissional. Na época, este compreendia escolas normais principalmente, aquelas de nível médio para moças e escolas técnicas para rapazes. Observamos que nesse período ainda há uma diferenciação de gênero para a educação. Observe também que o ensino, nesse período, assume uma dualidade. De um lado, ofereceu oportunidade de formação prática para a população rural e desfavorecida. E, por outro lado, reforça a preocupação com a educação da classe dominante, nas escolas técnicas e superiores. Nesse período, prevaleceram ainda no Brasil os ideais educacionais europeus. Ideais estes que pensavam na formação do homem com vistas a controlar o seu próprio destino. Um homem completo de corpo e alma. Para atingir esse objetivo, era preciso educar o juízo do aluno, ao invés de encher-lhe a cabeça com palavras. E, para tanto, a prática pedagógica era voltada ao desenvolvimento da autonomia do aluno, ou seja, o professor deveria apontar o caminho, ou permitir que o aluno descobrisse seu próprio caminho. Temos, assim, o início da educação no Brasil República. A partir de agora, iremos conhecer e discutir as várias reformas educacionais desse período, assim como os manifestos, as ações e outros que contribuíram para a concretização da história da educação brasileira. Vamos lá? Começaremos pela reforma de Benjamin Constant Botelho de Magalhães, ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, entre 1889 a 1891. Benjamin Constant, como é conhecido, marcou a história educacional desse período com sua reforma. Militar atuante e adepto aos ideais da filosofia positivista de Auguste Comte, tinha como orientação a liberdade e laicidade do ensino, como também a gratuidade da escola primária. Segundo Ribeiro, 2008, seus princípios seguiam a orientação do que estava estipulado na Constituição brasileira. A reforma de Benjamin Constant tinha, dentre outros objetivos, os que veremos a seguir. De olho no slide para sabermos um pouco mais sobre os objetivos da reforma de Benjamin Constant. Tinha por objetivo transformar o ensino em formador de alunos para os cursos superiores e não apenas preparador. Defendia a obrigatoriedade do regime seriado e a duração do curso secundário em 7 anos. A inclusão ele defendia ao lado do curso bacharelado em letras, em 7 anos, no Ginásio Nacional. Defendia também o exame de madureza como prova da capacitação intelectual dos alunos no fim dos estudos. E ainda substituir a predominância literária pela científica. Podemos ressaltar, pessoal, que conforme dados de relatórios referentes ao ano de 1932, para uma população escolar mínima de crianças entre 6 a 12 anos de 196 mil indivíduos, só existiam escolas para cerca de 45% dessas crianças. Os prédios escolares geralmente eram alugados e se constituíam em residências particulares, impróprias para o ensino escolar. Diante dessa realidade, o Departamento de Educação estabeleceu um plano mínimo de construção a ser realizado até o ano de 1938, que compreendia, entre outras coisas, a construção de 74 edificações novas.
ainda insuficientes para atender a demanda da população escolar desse período. Mas uma alternativa possível. Assim, buscando soluções para os problemas apresentados acerca da situação educacional brasileira, Anísio Teixeira concebe uma proposta inovadora, um sistema escolar com edificações de duas naturezas: as escolas nucleares ou escolas-classes e os parques escolares, onde as crianças deveriam frequentar regularmente as duas instalações. Mas como seria isso? Será que essa inovadora proposta daria certo? Vamos ver como funcionaria? No primeiro turno, em prédio adequado e econômico, escola-classe, receberiam o ensino propriamente dito. No segundo turno, em um parque escolar aparelhado e desenvolvido, receberiam a educação propriamente social, a educação física, a educação musical, a assistência alimentar e o uso da leitura. Dessa forma, no Rio de Janeiro, os prédios foram construídos obedecendo a 5 tipos: a escola tipo mínimo, com 2 salas de aula e 1 sala de oficinas para as regiões de reduzida população escolar; a escola tipo nuclear ou escola-classe, com 12 salas de aula, além de locais apropriados para administração, secretaria e biblioteca. Dória, 2008, nos explica que esses prédios foram projetados pelo arquiteto Enéas Silva, da Divisão de Prédios e Aparelhamentos Escolares, da seguinte forma: Escola Platum, 25 classes, contendo 12 salas comuns, 12 salas especiais e o ginásio. O sistema Platum era constituído de salas de aula comuns e sala de aulas especiais para auditório, música, recreação e jogos, leitura e literatura, ciências, desenho e artes industriais. E o seu funcionamento dava-se pelo deslocamento dos alunos através de pelotões, pelas diversas salas, conforme horários pré-estabelecidos. O esforço para melhorar a educação brasileira, tanto no quesito intelectual quanto material, de Anísio Teixeira, foi inquestionável. A estruturação dos prédios para o acesso digno à educação foi fator fundamental, assim como a necessidade de expansão da mesma. Com ele, encerramos um período da história da educação que ficou conhecido como Primeira República ou República Velha. A partir de agora, iremos conhecer um novo período da nossa história, a Segunda República ou República Nova. Nessa nova fase, iniciamos enfatizando que a educação tornou-se alvo da preocupação internacional e nacional, o que provocou a sua reforma urgente e necessária. Tal reforma, imbuída dos interesses das políticas liberais democráticas, inspirou a defesa da escola para todos. Mas foi após a década de 30 que se efetivaram as mudanças no Brasil. Conforme Azevedo, 1963, o movimento da reconstrução nacional pela educação acontece através do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que apontou a necessidade de repensar a formação do magistério primário, com a preparação nas escolas normais, uma vez que esse estabelecimento não conseguia, a contento, oferecer sólida preparação pedagógica nem educação geral que deveria. Dessa forma, podemos ressaltar que, apesar das primeiras reformas republicanas e das iniciativas em prol do desenvolvimento do ensino público no país, a questão do analfabetismo continuava representando um sério problema a ser enfrentado nas décadas do século XX. É nessa realidade que o Manifesto dos Pioneiros compreende o envolvimento de diversos educadores que se voltaram aos problemas educacionais, com a intenção de melhorar a situação do ensino no país. O manifesto tinha caráter reivindicatório por uma educação de qualidade, ofertada pelo Estado, admitindo-se a cooperação do setor privado. Cooperação esta que denuncia o incentivo da privatização da educação
e a preocupação com a oferta de um ensino que garanta a qualidade da educação para uma classe privilegiada economicamente. Cabe ressaltar que, apesar de os educadores envolvidos no manifesto tivessem interesses e visões distintas acerca do que era educação, convergiam quanto à necessidade de uma renovação pedagógica adequada a atender ao planejamento para uma civilização urbana-industrial. Mas o que foi mesmo o Manifesto dos Pioneiros de 1932? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse movimento? De olho no slide para sabermos um pouco mais sobre o Manifesto dos Pioneiros em 1932. Se trata de um documento de política educacional que, mais do que a defesa da escola nova, está em causa a defesa da escola pública. Participaram pessoas como Roquete Pinto, Fernando de Azevedo, Cecília Meirelles, Anísio Teixeira, Pascoal Leme e Lourenço Filho. Buscavam a hegemonia educacional do país. É uma proposta de construção de um amplo e abrangente Sistema Nacional de Educação Pública, abarcando desde a escola infantil até a formação dos grandes intelectuais pelo ensino universitário. Havia também a intenção pela ascensão do grupo aos setores educacionais referenciados ao poder do Estado. Vigoravam as ideias escola-novistas em oposição ao ensino tradicional. Cabe ressaltar que, segundo Nogueira, 2001, a expressão escola nova ou escolanovismo não se refere a um só tipo de escola ou mesmo a um determinado sistema escolar, mas a um conjunto de princípios que resultam em determinadas características, com o objetivo de reexaminar e rever os problemas didáticos tradicionais do ensino. Mas o que é de fato esse escolanovismo? O que esse movimento propõe, afinal? Vamos descobrir? Segundo Veiga, 1989, o escolanovismo propõe um novo tipo de homem, defende os princípios democráticos, isto é, para eles, todos têm direito a assim se desenvolverem. Prega a valorização da criança, vista como um ser dotado de poderes individuais, cuja liberdade, iniciativa, autonomia e interesses devem ser respeitados. Ressalta que o professor passou a ser um auxiliar do desenvolvimento livre e espontâneo da criança. É ele o facilitador da aprendizagem. Afirma que os processos de transmissão e recepção são substituídos pelo processo de elaboração pessoal, e o saber é centrado no sujeito cognoscente e não mais no objeto do conhecimento. O escolanovismo propõe a valorização do clima de harmonia na sala de aula como uma forma de vivência democrática. Preconiza a solução de problemas educacionais numa perspectiva interna da escola, sem considerar a realidade brasileira dos seus aspectos políticos, econômico e social. Enfatiza que o problema educacional passa a ser uma questão escolar técnica. A ênfase recai no ensinar bem, mesmo que a uma minoria. Transfere a preocupação dos objetivos e conteúdos para os métodos e dá quantidade para a qualidade. Bom, pessoal, acredito que diante do exposto, conhecemos um pouco mais sobre o escolanovismo, suas propostas e seus objetivos, não é mesmo? Além de perceber as principais mudanças no âmbito educacional a partir de suas práticas. Podemos observar que essa pedagogia nova expressa uma preocupação com a formação do caráter e da personalidade do indivíduo, abrangendo para tal conhecimentos da área de biologia e também da psicologia. Podemos esclarecer ainda que a escola nova foi uma reação à pedagogia tradicional, a qual vigorou até o início do século XX. Porém,
evidenciou resultados insatisfatórios para a educação pública, cuja estrutura não se encontrava adequada e preparada à vivência do processo educacional, conforme proposto pela Escola Nova. Com o discurso de melhorar a qualidade, a educação muda a estrutura do modelo educacional anterior, de forma a elitizar a qualidade da educação por intermédio das escolas particulares, cuja estrutura era adequada ao trabalho pedagógico proposto, ao contrário da escola pública. Dessa forma, fica apenas no discurso atingir a meta da educação para todo cidadão, visto que aproximadamente 50% da população brasileira ainda era analfabeta. Quem tinha condições financeiras adequadas para ingressar em escolas privadas tinham acesso à educação de qualidade. Caso contrário, submetia-se a uma formação precária nos mais variados aspectos. Estudiosos afirmam que a Escola Nova procurou corrigir as imperfeições deixadas pela pedagogia tradicional, porém, contraditoriamente, não adequaram as escolas públicas ao novo modelo idealizado para a educação, conforme o modelo europeu e norte-americano. Para o movimento escola novista, a educação deixa de ser centrada no professor, que ensina o que, tradicionalmente falando, remete à teoria, e passa, então, a centrar-se no aluno, o que remete à ação prática, descentraliza a atenção na quantidade do conteúdo ensinado e volta-se para a qualidade do ensino. Fato este que, com o decorrer da história da educação brasileira, gradativamente provoca a negação do conteúdo a favor da valorização do processo, o que, por sua vez, contribui significativamente com o quadro de fracasso escolar encontrado na realidade educacional brasileira até a nossa atualidade. Com o discurso de humanização e de negação da autoridade da escola tradicional, é proposto que a escola deixe de ser um ambiente de sujeição, de disciplina, de silêncio, para ser um ambiente de alegria, de pesquisa, de dinamismo, de assistência individualizada. Características impossíveis de serem vivenciadas na escola pública, com as condições em que ela se encontrava nesse período, o que tornava o ensino excludente e elitista. Segundo o Stuart 2000, um dos principais nomes relacionados à escola novismo é John Dewey, educador norte-americano que defendeu a ideia de aprender fazendo, de forma a atender aos interesses da sociedade capitalista americana, de formar pessoas nos moldes demandados pelo desenvolvimento econômico. Dewey empregou a maior parte dos seus esforços na aplicação da psicologia a problemas da educação. Ele considerava a educação como um processo social indispensável, um meio para a continuidade e o progresso ordenado da sociedade humana. Observamos que o escola-novismo foi um grande movimento e de grande importância para a educação brasileira. Ressaltamos também que o mesmo trouxe à tona temas importantíssimos para um novo desenvolvimento da educação em nosso país, rompendo com paradigmas outrora impostos. Entretanto, sua eficácia não foi totalmente absorvida pela nossa sociedade, existindo um fosso enorme entre a teoria e a prática da mesma. Falaremos agora da criação do Ministério da Educação em nosso país. O que podemos destacar acerca dessa criação? Vamos ver? Então, de olho no slide para saber um pouco mais sobre a criação do Ministério da Educação. Foi criado no governo Vargas com a denominação de Ministério da Educação e Saúde Pública. Francisco Campos é nomeado seu primeiro-ministro. Criou o Estatuto das Universidades e organizou o ensino secundário. Fundou universidades em São Paulo e no Rio de Janeiro.
E ainda, dividiu o curso secundário em ginasial e colegial, clássico ou científico. Propunha um rigor avaliativo e a obrigatoriedade de cursar línguas como francês, alemão e latim. Fez a reforma do ensino profissional, criando novos cursos para atender à demanda da sociedade do período. Teve grande influência o ensino profissional ministrado por empresas e indústrias, como o Senai e o Senac. Indústrias e empresas essas presentes em nossa atualidade. Embora as propostas do então ministro da Educação fossem consideradas inovadoras, podemos entender o caráter elitista e enciclopedista de suas propostas. Outra questão a se ressaltar é que os cursos profissionalizantes se justificavam na demanda da mão de obra especializada para o mercado de trabalho. Essa é a nossa realidade. A partir de agora, iremos falar sobre um momento importantíssimo para a educação brasileira, a criação das leis e diretrizes e bases da educação nacional. E por que esse momento é importante? Porque, pela primeira vez, uma Constituição Federal, a de 1946, traz em seu texto a expressão diretrizes e bases, associada à questão da educação nacional. Ainda que as discussões para a efetivação de uma lei que tratasse especificamente da educação só ocorressem em 1961. Em 1965, através da Lei 4.464, o Brasil regulamenta a organização de órgãos de representação estudantil e estabelece acordos com o MEC e seus órgãos, com a USAID, Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos da América, que fazia assistência técnica e cooperação financeira, gerando o acordo MEC-USAID. Através desse acordo, as reformas no ensino superior acabam incorporando as tendências modernizantes da economia. A educação novamente foi considerada meio para se estabelecer a ordem e o progresso, ou melhor, para promover o desenvolvimento que dependia de uma modernização dos meios de comunicação. Essa preocupação foi precursora do slogan Educação, Direito de Todos, Escola para Todos. Esse slogan fez com que as exigências de reestruturação educacional, sob a ótica do projeto de educação MEC-USAID, fossem incorporadas na Lei 5.692/71, segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. A lei promulgada durante o regime militar continha fortes pressões às inovações educacionais que trouxessem qualquer tipo de ameaça para o regime ditatorial. Fortaleceu-se no período a criação de instituições particulares que atendiam plenamente aos ditames dos militares. Ainda nesse contexto, o Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social de 1967 a 1977 ocasionou alterações tanto no ensino superior, por meio da Lei 5.540 de 1968, quanto no ensino básico, por meio da Lei 5.692 de 1971. A realidade político-social posta pelo golpe militar de 1964, por intermédio da Lei 5.692 de 1971, reordena a educação brasileira, por meio do sistema de ensino de acordo com o modelo econômico imposto pela política norte-americana. Para a América Latina, foram criadas, nesse contexto, faculdades particulares que funcionavam como empresas, com o intuito de obter lucros. Vocês precisam ter claro, pessoal, que a organização social brasileira, ocorrida nas décadas de 60 e 70,
marcou a história da educação do nosso país por atribuir a ela um papel unicamente econômico, fazendo dela um veículo de desenvolvimento econômico industrial, a favor do desenvolvimento e da manutenção de condicionantes sociais, políticos, ideológicos e econômicos, que contribuíram decisivamente para o processo de escravização do Brasil em relação ao capital estrangeiro. Após a ditadura militar, predominaram entre os educadores discussões referentes aos problemas sociais, bem como suas implicações na educação, fundamentadas em ideias marxistas de sociólogos franceses como Bourdieu e Passeron, Baudelaire e Stabler, e do filósofo Althusser. Cabe ressaltar que a educação torna-se dependente das políticas e financiamentos intervencionistas dos organismos internacionais. Percebemos, assim, uma política educacional que não só permite, como incentiva a privatização. A mudança do modelo de educação promove a descentralização do Estado, por meio da transferência de responsabilidade aos municípios, por intermédio dos serviços públicos, o que se estende ao ensino, o que não é coisa tão nova, pois desde a década de 70, tal tarefa é recomendada pelo Banco Mundial e, finalmente, consolidada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também conhecida como Lei 9.394 de 1996, para atender aos interesses do Estado minimalista, idealizado pelo neoliberalismo. Necessitamos ainda esclarecer que, de acordo com a lógica das políticas internacionais já mencionadas, para atender à reformulação do currículo da educação básica, especialmente o ensino fundamental, presente na LDB de 1996, foram elaborados para o Brasil os parâmetros curriculares nacionais, os famosos PCNs, isso em 1997, organizados em forma de temas transversais. Dessa forma, é produzida para a educação brasileira uma maneira de dividir valores referentes ao cotidiano das pessoas, a fim de promover o discurso da paz entre os homens. Atribui-se à educação escolar a função de formar pessoas para serem cidadãos do mundo, com perfil para atuar em uma sociedade democrática. O ensino superior no Brasil registra um acréscimo no número de matrícula e na criação de novos cursos, sobretudo na rede privada. No entanto, segundo Dourado, 2002, as políticas de expansão da educação superior no país caracterizam-se por serem assincrônicas e o nível de ensino por mostrar-se amplo e heterogêneo, permeados por práticas de natureza pública e privada, com predominância dessas últimas. No que se refere à educação superior no Brasil, após a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida como 9.394 de 1996, cresce o número de matrículas e a criação de novos cursos, sobretudo na rede privada. Nos últimos anos, houve um processo expansionista no setor educacional. Em 1999, por exemplo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, registra que o ensino superior brasileiro cresceu substantivamente em 11,8% em relação à matrícula do ano anterior. Nesse contexto, há também um novo delineamento na política de formação de professores, vinculada ao estreitamento das exigências postas pelas reformas educativas da educação básica, que visam a formação das novas gerações. De acordo com as ideias de Freitas, 2002, a política de expansão da educação nos institutos superiores de educação e cursos normais superiores desde 1999 obedece, portanto, a balizadores postos pela política educacional em nosso país, em cumprimento às lições dos organismos financiadores internacionais. Caracterizados como instituições de caráter técnico-profissionalizante, os ISES têm como objetivo principal a formação de professores com ênfase no caráter técnico-instrumental, com competências determinadas para solucionar problemas da prática cotidiana. Em síntese, um prático.
O ensino no Brasil enfrenta uma situação singular nas últimas 2 décadas. Fruto de lutas, contradições, adaptações às tendências, interesses econômicos, encontra-se numa situação tanto de reestruturação quanto de melhoria. Acreditamos que muito foi feito para a melhoria da educação em nosso país. A história da educação no Brasil é longa e muito ainda há que se escrever. Entretanto, muito já foi percorrido. Cabe agora a vocês, digníssimos alunos e alunas, como futuros profissionais da educação, lutarem para melhorias diárias da mesma. No mais, gostaria de agradecê-los imensamente pela companhia nesse período enriquecedor de discussões, aprendizagens e debates. Continuaremos tudo isso em nosso ambiente virtual de aprendizagem. Grande abraço a todos. Salve, salve!